O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, vocês ficam agora com a coluna da professora Vivian Almeida. Te filtraba del estrés, hoy tu plan más ambicioso es sacarme una moneda para un tinto de botella, aunque no me reconozcas, fui peón de tu ajedrez. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar de um assunto que está super quente, super em voga, que é a questão do teto da dívida, no limite da dívida dos Estados Unidos, que desde janeiro, na real, já é uma discussão, quando naquela ocasião já se tinha uma previsão de que em junho ocorreria esse estouro do limite da dívida, e estamos chegando, né? Estamos em maio, então essa é uma discussão que retomou ao debate. Assim, em grande medida, a questão do teto da dívida é exatamente isso, né? Assim, até um limite até onde a dívida pode crescer, que é um pouco diferente do nosso teto de gastos aqui no Brasil. Você está falando, né, no lado, né, do endividamento do país e do volume de dívida daquele país, e aqui a gente está vinculando, né, aonde essas despesas, aonde esses gastos são alocados. Então, tem uma natureza um pouquinho diferente, em que pese, de alguma forma, algumas consequências serem similares. A discussão sobre o estouro do teto da dívida, que já é bem antigo, né, desde 1917, que tem sido usado e tem sido discutido. Nesse período foi recorrido à tentativa de frear esse estouro, aumentando o limite 78 vezes, que essa é uma discussão que está agora, porque a questão de você estourar esse teto tem, tal qual as discussões que a gente tem também de alguma forma tangenciado aqui no Brasil, uma espécie de catástrofe em cascata, se é que pode-se dizer assim, econômica. Toda vez que a gente fala sobre dívida em termos econômicos, a gente está falando uma série de indicadores e marcadores associados. Então, é claro que quando a gente fala de um governo, e eu vou ser bem controversa aqui, não é assim exatamente igual a gente falar de uma casa ou de uma família, né, que não pode gastar mais do que recebe, né? Até porque, 2 pontos, né? Primeiro que muitas vezes uma família faz isso quando toma uma dívida para adquirir um bem, por exemplo, uma dívida imobiliária. E a questão é avaliar o quanto que essa receita vai crescer de modo, né, a trajetória dessa receita de modo a acompanhar essa dívida contraída, né, assim, dívida estudantil. Então, existe, sim, de fato, né, uma possibilidade, mas ainda que não haja, né, quando você está falando de um governo, quando você está falando de uma decisão pública por endividamento, você está falando de uma função estabelecida do governo de prover bem-estar, as funções clássicas do governo. Então, sim, os governos se endividam, mas o problema é que a dívida do governo, se não controlada, se entrar numa trajetória explosiva, tem uma série de consequências que são muito mais sentidas e percebidas que a ausência desses gastos em prol do bem-estar. É uma espécie de paradoxo, porque ao mesmo tempo que governos devem ter decisões em prol da sua população para garantir direitos sociais, direitos básicos, sobrevivência e dignidade, o descontrole no uso desses instrumentos tem consequências muito graves. Talvez a mais conhecida aqui por nós brasileiros é a inflação, que vai justamente afetar essas pessoas que, em tese, eram as primeiras contempladas por essas políticas. Então, quando você está falando de dívida, você está falando
obviamente, né, desse limite entre receita e despesa, mas a trajetória dela e o custo dela são sinalizadores de como os agentes econômicos, não só os agentes, né, assim, as instituições, como que elas vão ler esse governo e como que elas vão se mostrar dispostas ou não a custear parte dessa dívida em troca de uma remuneração que a gente conhece como juros. Então, qualquer sinalização de uma trajetória explosiva de uma dívida, e obviamente furar esse teto de alguma forma, essa sinalização, remonta a que os agentes econômicos cobrem um preço mais caro para essa dívida. E não só cobrem um preço mais caro para essa dívida, o que já seria particularmente preocupante, porque a gente falou numa coluna há pouco tempo, por exemplo, que o aumento dos juros foi um dos fatores que começou a entrar nas demissões, que começou a afetar as demissões em massa, né, das big techs, porque estavam alavancadas numa taxa de juros super baixa e aí viram os custos dos seus empréstimos aumentar. Isso a gente está falando de um nicho de mercado, imagina esse efeito contágio para toda a economia. Então a gente já tem, essa já seria uma consequência catastrófica, mas assim, indo um pouco além, não só a taxa de juros ainda é um remédio rápido, né? Mas a confiabilidade dos agentes estaria obviamente abalada ao ponto de você começar a ter fuga, né? E você começar a desvalorizar a moeda. E os Estados Unidos exportam inflação, né? Então qualquer efeito que aconteça lá resvala no mundo. Então a leitura do cenário, assim, por isso que eu fiz a brincadeira da cascata de catástrofe, quase um trava-língua, que vai desde sempre a maior preocupação, né, afetar a capacidade do governo de custear os bens essenciais, os direitos sociais necessários para a preservação, né, da dignidade das pessoas, inclusive isso já aconteceu com os Estados Unidos, né, interrupção em investimentos em saúde, fundos de previdência, etc., até, na verdade, isso atingir as duas consequências. Não só esses direitos não são assegurados, ou não na medida que devem ser, como as consequências do endividamento também chegam à população. É claro que que demora mais, né? As pessoas, até esses efeitos chegarem nas pessoas, decorre um tempo, mas inequivocamente chegam. E até, assim, uma curiosidade, né, uma das reportagens que eu li para fazer essa coluna, a própria previsão do tempo pode ser afetada porque porque o financiamento viria, né, do governo. Então, assim, veja a consequência, né, o que parece quase caricato, na verdade, pauta uma série de decisões cotidianas, né? Uma série de decisões enfim, desde execução de tarefas, né? Você saber o que você vai fazer com o tempo, até a produção agrícola. Então, você vai tendo aí uma cascata de efeitos que é muito danosa, mas que, ao mesmo tempo, também vai montando aí um contexto analítico para que as instituições nos Estados Unidos corram para sinalizar o que vão fazer, porque uma das discussões que saíram essa semana então a gente precisa logo resolver isso para que os agentes possam ancorar as suas expectativas, para que possam, de alguma forma, começar a pensar a partir do que vai ser feito. E muito provavelmente o 79º, né, ajuste do teto da dívida que vai ocorrer esse ano, para que essa catástrofe seja relativamente minorada, né? Então, esse é o cenário, assim, é preocupante, porque tudo que acontece nos Estados Unidos não fica só nos Estados Unidos. A gente ainda está no meio de um conflito, a gente ainda tem aí uma disputa, né, entre China, Estados Unidos, Rússia, não trivial, eleições se aproximando, então, né, e assim, é arriscado, não é uma eleição fácil também,
E ao mesmo tempo, para além de todo esse cenário, as consequências para a população sempre sejam preocupações, e como aquela cena antológica do filme A Grande Aposta, né, do Steve Carell, na cobertura dele, falando, é isso, né, assim, que a população é sempre quem mais sofre. Vamos torcer para que as instituições ajam rápido o suficiente para, ao menos, mitigar esses efeitos. É isso. Bom, essa é a dica, né? Old But Gold, né? Assim, a Grande Aposta é um filme interessante para a crise de 2008. E assim, na verdade, só vou retomando um pouquinho a coluna, né? Parte dessa situação dos Estados Unidos é um engarrafamento de aumentos sucessivos do gasto desde 2001, né? E se a gente pegar isso e olhar, né, as bolhas e as respostas, as bolhas, entende-se como que eles chegaram nessa situação, ao mesmo tempo em que você está falando aí de uma perda de potência, no sentido, né, dos Estados Unidos não ser mais a máquina que costumava ser, que faz com que a velocidade desse aumento da dívida não necessariamente seja menor do que a necessidade de aumento das receitas e do crescimento econômico. Então, essa sucessão de crises e as respostas ao longo do tempo explicam muito da situação que os Estados Unidos está hoje. E é isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Beijos!